Boa tarde a todas e a todos, certo? Para começar, hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade. Hoje vai ser bem curto, né, pessoal? A gente está finalizando o capítulo com essas duas atividades, né, da página 144 e 145. O capítulo tratou sobre a Grécia Antiga, né? O nome do capítulo é O Mundo Grego e a Democracia. A primeira aula que a gente teve foi sobre para a gente procurar entender como é que a democracia se manifesta no nosso dia a dia, né, no Brasil, no mundo. E aí eu apresentei a vocês alguns dados, né? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, né? É complicado dar uma aula nesse modelo porque às vezes a gente não tem um retorno de vocês, né? Ou vocês se calam demais, que é diferente dentro da sala de aula, né? Onde a gente tem a questão da participação. Então, assim, esses que estão participando, toda terça-feira, é bom que a gente crie, pessoal, por meio do chat, né? Vocês podem estar falando sobre, quando eu fazer uma pergunta, vocês tentem responder no chat, ou se preferir, né? E algumas pessoas ainda têm vergonha de estar falando pelo áudio, certo? É importante que vocês participem, né? Porque senão fica aquela coisa, mais uma vez, chata, né? Tanto da parte do professor quanto da parte de vocês, onde vocês vão apenas escutar. E parte de uma aula boa não é apenas o aluno escutando, é o aluno participando, né? Tirando suas dúvidas, fazendo suas leituras, né? Outra informação importante, é necessário que cada conteúdo que vocês vão responder, cada questão que vocês venham a responder, vocês leiam um capítulo, né? Eu estou procurando com vocês estudar um capítulo por mês. Mas por que eu vou estudar um capítulo por mês? Será que a gente vai terminar isso no final do ano? Isso aí é o de menos. Por que um capítulo por mês? Porque é necessário que vocês reativem a memória de vocês a cada semana com a resolução das atividades. Sem estar a presença da sala de aula ali, eu não consigo acompanhar de forma clara se eu posso já pular para o próximo capítulo. Então, é necessário que vocês façam as releituras, né, dos capítulos para sempre estar revisando, certo? E hoje a gente vai fazer a correção. A atividade dessa semana é a atividade do Google Formulário, né? Muito simples de responder. Não respondo de forma banal, assim, ó, tipo Unidunité, né? Escolher na sorte, por conta que vocês têm um livro didático, aqueles que têm acesso à internet plena, podem acessar a internet de forma, né, ilimitada, podem pesquisar. A ideia é que vocês consigam responder as perguntas e tenham uma nota boa, certo? Eu não gosto de ter alunos com nota ruim. Eu faço de tudo para que o aluno tenha uma nota boa. Então, procurem fazer essas atividades avaliativas. Essa é a quarta atividade avaliativa, certo? Elas contam nota, ela serve para mim como um suporte para avaliar vocês. Então, não esqueçam de responder a atividade avaliativa. E reforce isso com os colegas, né? Caso você tenha contato com alguém próximo, né? É bom reforçar que isso vai servir para nós colocar as notas de vocês até o final do ano, tá ok? Como eu falei, hoje vai ser bem curto, tá? E aí a gente vai iniciar aqui com a correção dessa atividade. Estou achando bem claro, né? Mas vocês podem abrir também o livro na página 144 para estar acompanhando melhor a leitura, certo? No caso, essas duas atividades, elas para responder, é necessária a leitura desse pequeno texto, né? Bem pequeno mesmo.
E aí a gente, além da Ana Sofia, tem algum outro leitor ou leitora? Vixe, Maria, tem um monte de gente. Não briguem não, certo? Vai lá, Beatriz. Sofia, a gente pode iniciar aí com a leitura da página 144, né? Desse texto aí. Pode, tio. Eu Dirigente. só vou pegar meu livro. Pois pegue. Vamos esperar a nossa leitora. São duas perguntinhas básicas. A C eu deixei para vocês responderem de forma opcional, né? Não precisaria responder de forma obrigatória, mas quem respondeu, eu gostaria de saber, né? Mais uma vez, aqueles que tiver a resposta e não quiser falar, é só colocar aqui no bate-papo que eu vou tentar acompanhar vocês, ok? Tio, Sofia, que página é? 144. Tá bom. O título do texto é: Dirigente diz que Olimpíadas de Paris 2024 pode ter jogos de videogame. Ah. E aí, Sofia, já deu certo? Pronto. Pronto. Na hora que você quiser aí já dá certo. Tá bom. Posso começar, tio? Pode. Dirigente diz que a Olimpíada de Paris 2024 2024. pode ter jogos de videogame. Uma semana após ser confirmada como a futura sede de Olimpíada de 2024, Paris já começou a planejar os jogos. E, nesta terça-feira, um dos líderes da candidatura presidenciense admitiu que a programação olímpica de 2024 pode ter novidades. Uma delas seria os videogames, rebatizados recentemente de esportes. Os jovens estão interessados em esportes e esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos conversar com eles. Vamos ver se conseguimos estabelecer algumas pontes entre os esportes e as Olimpíadas, afirmou Tony Stanguet, co-presidente da candidatura de Paris aos Jogos de 2024. Torneios mundiais de videogame ganharam fôlego nos últimos anos, mobilizando arenas e estádios em diversos países, incluindo o Brasil. Muito bem, obrigado, Sofia. Então, assim, pessoal, é algo bastante atual, né? Eu acho que parte de vocês, né? Tem até aluno, acho que deixa eu ver, a Raquel, né? Não sei se a Raquel está aqui hoje, mas a Raquel, ela grava jogos, né, no YouTube, posta lá, né? Então, o jogo que ela posta é do Minecraft, né? Mas existem vários outros jogos, como o LoL, que é o League of Legends, né? Tem o Free Fire, né? O mais conhecido de vocês, sei lá. Tem o jogo Counter-Strike. Tem o próprio futebol, né? O FIFA, o PES, né? E todos esses jogos, né? Eles têm campeonato, né? E são campeonatos que estão sendo agora transmitidos por canais de esporte. A ESPN transmite, o Sport TV transmite, a Fox transmite, né? Então, é uma maneira de profissionalizar, né, parte dos jovens nos dias atuais, para não se tornar, apesar de ter um problema, que é o sedentarismo, né? O que é o sedentarismo? É você ficar parado sem se movimentar, né? Então, isso é necessário ser discutido melhor ainda.
né? Se pessoas no escritório que passam 8 horas sentadas, elas têm vários tipos de doença, imagine um jogador, né, profissional de videogame, né, onde tem as cadeiras bem personalizadas e ao longo do tempo isso vai deixar algumas sequelas, né? Então, vocês que jogam, né, é bom ter cuidado com essa questão da saúde, né, de se movimentar sempre, tá ok? E aí tem a primeira pergunta, né? A primeira é identifique o assunto da reportagem, né? A base da leitura, pessoal, quando a gente inicia a leitura de qualquer texto, é saber identificar, isso a gente logo aprende na leitura em português, interpretação. Qual é o assunto do texto, né? Qual é o tema? Qual é o tema central? E aí, isso é a base da nossa compreensão de leitura. Alguém respondeu a... Podem colocar no chat ou falar. Ou não, né? Pode colocar não, sim, não, sim. E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu espero que vocês não estejam sempre esperando a aula para corrigir, não, viu? Está falando sobre uma notícia. O Diego está falando sobre a notícia sobre um novo tipo de esporte. A base é aí, né? Novo tipo de esporte. Mas aí existe uma ideia do qual a gente pode até gravar. Que resposta será essa? Até agora não tem outra resposta, então vamos aqui para a nossa resposta. O tema central, pessoal, é a discussão, né? A possibilidade de incluir na competição de videogames nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Esse texto aqui é de 8 de agosto de 2017, né? Então já está sendo debatido já há bastante tempo. E eu acredito que possa até ocorrer, né? João Levi fala sobre a Olimpíada de 2024 e os videogames. Muito bem, a gente pode colocar aqui, né? Mas aí o objetivo do texto é o que ele quer tratar, incluir os jogos de videogame nas Olimpíadas de Paris em 2024, né? As respostas aí estão ok. Vamos para a segunda. Compare os jogos de videogame aos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O próprio, eu não sei se vocês conhecem, a imagem aqui atrás, ele é personagem de um videogame. A imagem que se encontra atrás do slide aqui, alguém sabe de qual jogo é? Dou-lhe um, dou-lhe duas. Sim ou não? Vocês sabem que jogador é esse? Que personagem? Isso, o Diego falou. É o For of the War, né? Mas é God of the War, né? God of the War, que é o Deus da Guerra. Evelyn Magalhães, muito bem. Ele é um jogo bastante interessante, pessoal. Ele, para quem tem o Play 2, né, ou então o Play 3, eles têm alguns jogos que têm traduzido, né? E falam muito sobre a mitologia grega. Alguns jogos são bastante instrutivos, né? Outros nem tanto, né? E aí não cabe a gente comentar, mas tem muitos jogos de consoles do PlayStation, do Xbox, que falam sobre a história, certo? Aí tem um PS3. Eita, tudo bem, Diego. Então procure aprender muito com jogos, viu, Diego? Os jogos, eles ensinam bastante. Existem muitos jogos que têm muita história dentro. Então, assim, comparar, né? Vamos comparar aqui esses Jogos Olímpicos, como é que ocorria? Bem, ela vai ser aqui como uma resposta pessoal, né? Mas a gente pode dizer que na Grécia Antiga, os jogos, eles se dedicavam mais à força, né? À agilidade, à habilidade física, né? Dos atletas.
né? E eles eram reconhecidos. Ou seja, o corpo do grego naquele período era extremamente valorizado, né? Tem a imagem aqui desse personagem aqui atrás, o Kratos, né? Chegavam a uma ideia de perfeição no corpo. Então, os Jogos Olímpicos na Grécia, eles tinham essa característica de valorizar a questão da força, da agilidade, da destreza física, né? Da agilidade ou da habilidade. Já os videogames, os jogos de videogame, eles envolvem bastante raciocínio, né? Agilidade mental e a questão da habilidade manual, né? Com o controle. Então, alguns jogos, eles reforçam muito ao nosso raciocínio, né? A nossa capacidade de desvendar alguns mistérios que os jogos, né, nos desafia, né? E os jogos de videogame servem para isso, para a gente quebrar os desafios, né? E avançar. Então, a comparação é essa. Na Grécia Antiga, força, agilidade, destreza, e já nos videogames também agilidade, mais agilidade mental, né? Não é agilidade física, a destreza manual e, no caso aqui, o raciocínio, que vai diferir um pouco, diferenciar dos Jogos Olímpicos. Mas algumas características se mantêm, certo? E aí a C, ele pede para a gente refletir e responder se vocês são favoráveis ou não aos Jogos Olímpicos, aos jogos videogames nos Jogos Olímpicos. E aí pede para justificar. Alguém poderia escrever, alguém poderia falar, é uma boa ideia, ou não é, como é que é? Alguém poderia escrever no chat, é uma boa ideia? Sim, não, nada, dali uma, dali duas, dali três, né? Muito bem, então vamos lá. Eu, na minha opinião, acho uma boa ideia, né? Mas só que é necessário ter um acompanhamento sobre como esses jovens estão utilizando os jogos, né? E de que forma os jogos são utilizados por ele. A questão do sedentarismo é o principal dos problemas. Tem alguns jogos que, no caso do Nintendo Wii, né, eles acabam... tem alguns jogos onde você se movimenta direto, né, com o controle. Mas nem todos gostam desse tipo de jogo. A maioria quer ficar sentado e ficar jogando, certo? E tem que ver só a questão da saúde, né? Eu acho que é o único problema que pode ocorrer. E ele é bom porque vai acabar profissionalizando os jovens numa área onde o futuro será a tecnologia, né? Será a própria tecnologia. E a tecnologia está aí, presente, né? Se nós não nos habituarmos a novo, isso aí vai ser já é uma nova profissão, né? No caso aqui o Diego, sim, eu sou, sim, porque a criança poderia participar do jogo e se divertir muito bem, né? Se divertir. O João Levi fala que RPG, né? Vocês devem ter jogado RPG somente em videogames, né? Existe o RPG onde a gente joga em vida real mesmo, né? E é bem interessante, certo? Eu vou só... Próxima questão, né? Aqui não tem. No caso aqui, o Diego diz que eu jogo muito jogo RPG. Sou fanático, né? O Diego aqui. Evelyn, PC. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão, mais uma vez, tem um texto aí, né? No caso, a gente não vai fazer parte da leitura desse texto, né? Ele é uma fábula, né? E vocês aprenderam isso já há bastante tempo, que a fábula ela tem sempre uma mensagem atribuída, né, no final, né? Ela tem sempre uma lição.
E essa fábula aqui é bastante conhecida, né? Acredito que você Fábula da já... lebre e a tartaruga, tio. Isso, né? No caso aí, é bastante conhecida. E ela vem, pessoal, lá da Grécia Antiga, o período que a gente está estudando, né? Para você ver como, né, parte dessa história chegou até os nossos dias, e aí nós conhecemos, né, parte de uma filosofia. Então, como todos já conhecem parte dessa fábula, né, vamos aqui para a questão. Questão 1. Selecione e copie no caderno as frases em que a lebre conta vantagem, né? Quais são as partes que a lebre está contando vantagem aqui? Alguém respondeu? Poderia nos ajudar a responder? Eu dou-lhe uma, eu dou-lhe duas. Ninguém corre mais do que eu. Desafio Ninguém. qualquer um a me vencer numa corrida. Muito bem, Arquênio, muito bem. Ninguém corre mais do que eu, né? Existem vários Tio, eu exemplos. respondi a mesma coisa. Então tá correto. Ninguém corre mais do que eu, desafio qualquer um a me vencer na corrida, eu venço você com os pés amarrados, né? Se alguém encontrou outro, tudo bem. B. A frase em que a tartaruga demonstra coragem, né? Qual é a frase que ela demonstra coragem? É bem simples. Aceito o desafio. Desafio. Muito bem. Aí as Aceito o pessoas desafio. aceitam o desafio, né? Eu, pessoal, particularmente, eu funciono muito quando a pessoa me desafia, né? Quando eu sou desafiado, eu não costumo dar um passo atrás. Por mais que eu entre em desvantagem, e eu acho que é a lição da fábula, por mais que eu entre em desvantagem, eu vou lá para tentar e fazer, mesmo não sendo bem feito, né? E eu acho que parte dessa personalidade, ele é o ideal para a gente criar coragem e deixar de tentar, né? Quando a gente deixa passar o que a gente poderia fazer, a gente não pode depois se lamentar. Eu poderia ter tentado, né? Então a ideia inicial é você tentar, né? É sempre tentar e não, como é que se diz, é, se demonstrar já derrotado antes de algo começar, certo? Então vamos aqui para a questão 2. O que o autor quis ensinar com essa fábula? Uma fábula bastante Devagar se vai longe. pronto, né? Existe até algumas palavrinhas. Que nós nunca nos devemos se gabar. Isso, nunca podemos nos gabar. Muito bem. Mas aí, em relação à tartaruga, o que é que ela demonstrou? Coragem. Coragem, muito bem, coragem. Corajoso. Muito bem. Então a gente colocou aqui, vamos ver aqui, perseverança, nunca desistir, tá aí na coragem, né? E determinação, certo? O que vocês responderam tá ok, certo? Quiserem complementar, vocês complementam. Depois, você concorda com esse ensinamento? Sim ou não? É necessário que todos nós tenhamos coragem? Sim. Sim, muito bem. No caso aí, como a resposta pessoal, o que vocês responderam, o sim não é o bastante, né? Mas vocês devem complementar com alguma coisa. E aí, a terceira era pesquisar quem foi que escreveu essa fábula, né? E quem escreveu essa fábula foi o Êxopo, né? O Esopo. Ele era um grego nesse período. Alguém fez essa pesquisa? Sim, não? Sim. O Êxopo, ele nasceu onde? Vocês conseguiram encontrar? Não. Ih, Vixe. Então vamos lá. acho que ele nasceu na Grécia, né? Não, Muito bem. tio.
da Grécia, né? Tio, eu fiz, tio, só que tá muito grande, eu não consigo achar onde ele nasceu, tio. Então, Tá pronto. muito Então, grande. forma que, quando vocês fizerem uma pesquisa, né, vocês fazem as perguntas do que você mais deseja descobrir sobre aquela pesquisa, né, para não ficar algo enorme, escrever apenas por escrever. Então, aqui, primeiro é necessário saber quem era esse Êxopo, né, esse Esopo. E aí, no caso aqui, ele era um fabulista Ele é um fabulista. grego, né? Fabulista grego. Muito bem. Então, aqui, Ele era um escravo, ele aí tem aqui, ele nasceu na Grécia, mas especificamente na Trácia, uma cidade-estado, né? O que é que se discute sobre Êxopo, né? Sobre se ele existiu ou não, né? Assim como muitos outros, não se tem a evidência clara se eles existiram ou não, mas existe o escrito, né? Muitos, Platão, Sócrates, entre outros, não se tem a ideia se eles existiram ou não, né? Mas muito dos seus registros escritos, o Homero, o Heródoto, né? Entre outros. No caso aqui, o que se tem dele? Ele era deficiente, né? Era aleijado, tinha dificuldade na fala, e devido a isso, né, ele era um protegido do rei Creso, né? Porque ele era um protegido, porque as pessoas na Grécia não valorizavam pessoas que tinham deficiência, né? Então a Grécia era uma sociedade bastante preconceituosa em vários aspectos, certo? Então parte da pesquisa seria isso, né? Vocês registrar o pouco que vocês registrarem é o ideal, né? O importante é que vocês conheçam um pouco sobre a vida de Êxodo, certo? As duas atividades eram essas. Aqui é um print do qual eu tirei da última aula. Só 11 alunos, hoje a gente tem menos, né? A atividade aqui, avaliativa da semana, é o Google Formulário. É necessário que vocês respondam com calma, sem pressa, né? Vocês podem realizar as pesquisas no livro. Todas as perguntas que eu elaborei, pessoal, estão no livro, né? Então, às vezes, não precisa nem pesquisar na internet para saber a resposta, né? Você lendo o livro, você consegue responder e tirar uma boa nota, né? Como eu falei. Nessas atividades avaliativas, eles vão servir para a gente avaliar vocês, como é que vocês estão com o conteúdo. Se vocês, a gente vai saber se uma pessoa está tirando nota baixa, né? Ou ela tem bastante dificuldade, ou ela não está fazendo a leitura, não está fazendo as atividades, etc, etc. Né? Então, bastante importante que vocês façam parte as atividades, né? E respondam esse Google Formulário. Por hoje, pessoal, a gente fica aqui, né? Qualquer coisa, a aula vai ser repetida lá no YouTube e aí vocês podem assistir, certo? Até a próxima, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até um dia dentro da sala de aula. Tchau.